Fábio Costa nasceu no dia 27 de novembro de 1977, em Camaçari, na Bahia. Ainda garoto, o pequeno Fábio já tinha o sonho de ser jogador e assim viajou para a capital do estado. Foi jogar num grande clube, o Bahia. Depois de 2 anos no tricolor de aço, o jovem goleiro foi para a base do Cruzeiro com apenas 16 anos em 1993. No ano seguinte, conseguiu um contrato com o time júnior do PSV Eindhoven, da Holanda, e assim, claro, deixou o país. Em 1996, ele voltou e completou seu período de categorias de base no Vitória e passou a integrar o grupo profissional. Assim, já conseguiu fazer parte do plantel rubro-negro que venceu o campeonato baiano daquele ano. No ano seguinte, 1997, ainda não teve tantas oportunidades e o Leão da Barra vivia boa fase, com Bebeto e Dejan Petkovic, tanto que venceu mais uma vez o título estadual e ganhou também a grande Copa do Nordeste. Em 1998, Fábio Costa se tornou o titular do time e com muita segurança fez ótimas partidas, se mostrando também ser um excelente pegador de pênaltis. Dessa vez, o Vitória não ganhou troféus, foi vice do Baiano e vice da Copa do Nordeste. Em 1999, o lado polêmico e causador de confusão do goleiro começou a aparecer. Com certa moral no clube baiano, num jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, ele pegou um pênalti e logo na sequência sofreu um gol em outra batida. E aí, na recomposição, brigou com os jogadores do Galo, dando início a uma confusão generalizada dentro do campo. Após a partida, o goleiro, ainda conhecido como apenas Fábio, se tornou o principal alvo dos mineiros. De conquistas, o Vitória levou o Baianão e novamente a Copa do Nordeste. Com a camisa do rubro-negro foram 32 jogos e 5 títulos coletivos conquistados. Em 2000, o goleiro destaque no Leão foi negociado com o Santos. No clube da Vila Belmiro, foi vice-campeão paulista, perdendo a final para o São Paulo. No mais, a equipe alvinegra não conquistou títulos com o Fábio Costa ainda na condição de suplente. Nas seleções de base, ele era destaque, tanto que foi o goleiro titular do Brasil no pré-olímpico, que classificou a seleção. Na competição em Sydney, foi reserva de Elton e o Brasil perdeu de Camarões nas quartas de final, dando adeus à competição e ao sonho do ouro olímpico. Com a seleção sub-23, o Fábio Costa disputou 5 partidas. No ano seguinte, ano de 2001, se tornou o principal arqueiro do Peixe e já foi o segundo atleta que mais jogou na temporada. Em ascensão, foi um dos melhores jogadores do time no Paulistão e também no Campeonato Brasileiro. Tanto que Emerson Leão, treinador da seleção, deu oportunidade ao Fábio Costa, o convocando como terceiro goleiro no plantel brasileiro, que disputou e foi mal na Copa das Confederações daquele ano. Desacreditado, o Santos fez um mau torneio Rio-São Paulo e não tinha altas expectativas no Brasileirão. Sem dinheiro para grandes contratações de peso, o time apostou pesado na base e deu certo. O Peixe foi para o mata-mata daquele brasileiro em 8º lugar, ou seja, o último classificado. Nas quartas de final, eliminou o São Paulo. Na semi, tirou o Grêmio. E na decisão, com grandes defesas, o Fábio Costa ajudou seu time a ganhar o título brasileiro. Eu estava em débito com a torcida. Vim para cá para ser campeão, passei 2 anos. Meu contrato está acabando, mas antes de sair eu cumpri. De acabar meu contrato, cumpri a minha promessa de dar um título à torcida. A torcida está de parabéns pela grande festa que fez. A torcida ganha o aplauso, a veneração. O adversário recebe abraços e desculpas. Desculpa, Leandro. Numa final histórica contra o Corinthians. Machucado boa parte do ano, ele voltou para essa finalíssima, para ter uma das maiores atuações individuais de goleiros na história do clube e também da competição. Aí a bola cobrada para a área, Fábio Costa de novo, salva.
salva o time do Santos. Que defesa espetacular! Talvez o melhor da história do futebol brasileiro. Cruzamento, bola para a área. Fábio Costa de novo. Cruzamento, bola para a área. Subiu. Fábio Costa outra vez. Luciano, eu vou dizer uma coisa. Há muitos anos eu não vejo o goleiro pegar tanto e tantas bolas difíceis assim e ser tão fundamental no resultado de um jogo como ele está sendo até agora. No ano, o goleirão disputou 46 partidas. No ano de 2003, mais amadurecido e mesclando bem experiência com juventude, o Santos melhorou ainda mais o seu futebol. No Campeonato Brasileiro, o time foi o vice-campeão, atrás de um ótimo Cruzeiro. E na Copa Libertadores foi muito bem. Nas oitavas de final, apesar de falhar contra o Nacional do Uruguai, o Fábio Costa se redimiu e defendeu pênaltis nas disputas na marca da Cal, o que fez com que o Santos se classificasse. Só que na decisão, com derrotas por 2-0 na Argentina e 3-1 em São Paulo, o Santos perdeu do Boca Juniors e foi derrotado, amargando esse vice-campeonato da América. O Fábio Costa chegou a dar uma entrada violenta no argentino, cometendo um pênalti na partida de volta. Na temporada foram 58 jogos. Em 2004, surpreendentemente, o Fábio Costa trocou o Santos pelo rival, o Corinthians, num contrato de empréstimo. Doni, que era do Timão, foi para o Peixe. Nesse ano, no Parque São Jorge, logo se tornou titular e foi o jogador que mais atuou na equipe, que por sua vez terminou o Brasileirão na 5ª colocação. Foram 56 jogos disputados de 61 possíveis. Em 2005, com investimentos milionários e um time estrelado, o Corinthians prometia grandes resultados. Só que no primeiro semestre, o time foi vice do Paulista e mal nas Copas. Restou o Brasileirão, no qual o Timão conseguiu o título. Além do título, ele foi eleito o melhor goleiro daquele Brasileirão de 2005. Com muitas polêmicas, é bem verdade. No ano, o escândalo da máfia do apito marcou a edição. Numa partida decisiva contra o Internacional, o Fábio Costa cometeu um pênalti claríssimo não marcado pelo árbitro, que ainda expulsou o Tinga, volante colorado, envolvido na disputa. Essa foi uma partida extremamente importante que guinou o rumo do campeonato. Peraí, não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou, um absurdo expulsar. Bom, vamos por partes. Foi pênalti ou não? Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. Faz de conta que o Fábio seja um zagueiro. Se fosse um zagueiro, não seria falta. Era só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga. Pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato. Aí ele vai dar um amarelo no Tinga, dizendo que o Tinga que simulou. Ele estava bem no jogo, por causa de um lance desse, deixa tudo a perder. Olha o pênalti claro. Porque o Tinga tinha cartão amarelo. Então ele deu um segundo cartão amarelo pro Tinga, é isso? O Tinga tinha amarelo, não tinha? Tinha amarelo, né? Tinha sim, foi o segundo e depois o vermelho. No final do ano, o empresário que investia no clube disse não querer mais contar com as defesas do goleiro, que deixou o Coringão. Pelo clube, nesses 2 anos, foram 115 jogos e um título conquistado. No ano de 2006, o Fábio Costa retornou ao Santos, dividindo opiniões por ter ido jogar no rival. Após uma falha que tirou as chances do Santos brigar por título brasileiro, ele foi provocado por torcedores numa partida contra o Fluminense, revidou e apanhou até chegada de seguranças, gerando uma grande confusão. Ele só conseguiu ir embora da Vila Belmiro 1h da manhã. Fábio Costa vai embora do Santos com essa camisa! Ô Fábio Costa! O nosso Santos não precisa de você! Certo é que no Peixe ele se sentia em casa e conseguiu vencer o Campeonato Paulista daquele ano. No sistema de pontos corridos, o Santos somou um a mais que o ótimo São Paulo para ficar com aquele troféu. No Brasileirão, uma boa campanha, uma 4ª colocação que garantiu vaga para a Libertadores do ano seguinte.
E nesse ano seguinte, 2007, o Santos voltou a vencer o grande Campeonato Paulista. O agora capitão do time faturou também o prêmio de melhor goleiro daquele estadual. Passou da primeira fase em primeiro, eliminou o Bragantino na semi e bateu o São Caetano na decisão, com 2 placares iguais, e isso favoreceu o Santos por conta do regulamento da época. No Brasileiro, o time foi vice-campeão e na Libertadores chegou até a semifinal. Mais uma vez, o Fábio Costa foi extremamente regular, jogando 67 partidas de 75 do time na temporada. No ano de 2008, o Peixe ficou sem conquistas. O Fábio Costa, cada vez mais consolidado, chegou à marca de 300 jogos com a camisa do Santos. No ano seguinte, o Peixe foi finalista do Campeonato Paulista quando perdeu do Corinthians na final e o goleirão sofreu um emblemático gol de cobertura de Ronaldo Fenômeno. Nos demais torneios, o Peixe não teve protagonismo e ficou sem taças. Uma lesão gravíssima de joelho e tornozelo encurtaram a carreira em alto nível do Fábio Costa, pois, além de fazer com que ele perdesse o restante dessa temporada de 2009, dificultou muito uma recuperação e plenitude futura. Uma situação difícil, situação complicada. Alguns prognósticos foram falados e até agora nenhum cumprido. Conversando com os médicos, eles falam que em alguns casos é até preferível que quebre total, que você vai, passa um parafuso, prende e vai embora. E no meu caso não. No meu caso, como não houve ruptura total de uma fratura grande, foi escolhido um método mais convencional e infelizmente até agora não surtiu efeito. Então ele saiu do Santos, a princípio por empréstimo, para defender o Atlético Mineiro no ano de 2010. Com a camisa do Santos foram 334 partidas, é o segundo goleiro que mais jogou pela equipe em 6 anos e conquistou nesse período 3 títulos. Portanto, no segundo semestre de 2010, o Fábio Costa se tornou jogador do Atlético Mineiro. Chegou num time que havia vencido o estadual e disputou o brasileiro. Sem grande destaque, nem individual, nem coletivo, ele deixou o clube no final do ano. Pelo Galo, totalizou 18 jogos. Após anos de inatividade, o Fábio Costa quis recomeçar no futebol, prometendo deixar para trás as polêmicas e desentendimentos da época, principalmente de Santos, mas não conseguiu. Teve atritos com o elenco do novo clube, o São Caetano, que por sua vez jogava a Série B do Brasileirão e era um postulante ao acesso, mas não conseguiu. E pelo azulão, ele disputou só 2 jogos. Jogando por clubes, o Fábio Costa disputou 501 partidas e conquistou na sua carreira 9 títulos coletivos. Como você pode ver, ele era maluco, não media esforços nas saídas de gol, dividia com os atacantes, como goleiro era extremamente técnico e fazia defesas muito difíceis, que poucos conseguiam. Tinha muito talento, mas ficou marcado pelas brigas e o temperamento explosivo, que certamente o impediu de chegar ainda mais longe na sua carreira. Um início muito promissor no Vitória, a consolidação no Santos e Corinthians, os títulos e as atuações marcantes de um ótimo arqueiro, que a nível de futebol brasileiro pode-se dizer que teve um grande destaque, era um protagonista na sua época. Seja pelos milagres, seja pelas confusões e brigas. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!